Boa noite, meus amados irmãos. Eu os saúdo com a paz de Cristo Jesus. Hoje, véspera de Ano Novo, daqui a algumas horas, será 2024. Nós olhamos para este que se finda e vemos com tristeza todas as dificuldades que atravessamos. Dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades sociais como país e como mundo. Olhamos a situação caótica que se encontra o mundo e ficamos a pensar o que será do nosso amanhã. O que será de 2024, 25, 26, o que nos aguarda no futuro. As coisas que nós vemos nos mostram que o nosso horizonte não é tão claro, não é tão bom, não é tão agradável. Quero trazer para vocês uma mensagem a respeito de um profeta que viveu tempos semelhantes. O profeta Jeremias. Ele escreve no livro de Lamentações o caos que vivia a sua realidade. O caos social, político e religioso da sua época. De como aquelas pessoas viviam, como elas se comportavam e de como a mão do Senhor estava estendida sobre eles de forma disciplinadora. Quero ler o texto de Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 26. O profeta diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar? Pai, obrigado pela mensagem que o Senhor tem preparado para a nossa alma hoje. Obrigado pelo texto que foi lido e agora pedimos que o teu Santo Espírito o aplique em nossos corações. Queremos entender, ó Pai, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos entender a tua graça sobre as nossas vidas. Portanto, ó Pai, te peço que o teu Santo Espírito fale conosco. Fale e nos revele a tua vontade e nos revele, ó Senhor, os teus desafios para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem, meus queridos. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de Lamentações, o profeta diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Por que eles estavam vivendo aquele momento tão triste, tão desgostoso? Porque eles estavam com os seus inimigos à porta, querendo tomar a cidade e fazer violência. Porque o povo de Israel foi idólatra, foi infiel, seu coração estava endurecido e eles buscaram mais os seus benefícios do que o reino de Deus. Então o Senhor, cansado dos pecados deles, parece que diz assim: querem isso para a vida de vocês? Querem realmente sofrer tudo isso? E então o Senhor permitiu. Permitiu que os babilônios viessem e tomassem a cidade, permitiu que pessoas passassem fome, permitiu que pessoas fossem violentadas até. Permitiu que as autoridades de Israel fossem destituídas, permitiu que o povo sofresse. Parece uma mensagem ruim, mas olhando para o contexto nós vamos entender bem. Eles viviam um momento em que o certo era fazer errado. E o que era errado era certo aos olhos deles.
E isso dizia a respeito a todas as situações, fossem elas morais, fossem elas financeiras, não importava. O importante era fazer a sua própria vontade. As autoridades eram injustas, eram ímpias. Os juízes julgavam segundo aquilo que estava no seu próprio coração, buscando os seus próprios interesses. As testemunhas se vendiam, davam um falso testemunho em troca de dinheiro. O povo não tinha paz. E chegou-se a esse caos porque se afastaram da palavra de Deus. O profeta diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E no verso 2 ele diz: ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. O profeta olha para o seu dia, para o seu momento, olha para o futuro do seu povo e diz: eu não vejo esperança. A palavra esperança para nós, ela está vinculada ao futuro. Nós olhamos lá para frente e queremos dizer: vai melhorar. Mas o profeta olhou e disse: não vai melhorar. Vai ficar pior. Então, ele, diante de Deus, escreve estas palavras inspiradas pelo Senhor, para nos orientar quando nós não vemos uma luz no fim do túnel. Para nos orientar quando nós não vemos uma perspectiva de melhora. Quando nós não sabemos o que será o nosso amanhã. Caminhem comigo. Observem como ele fala. Como ele trata a questão da esperança. A esperança que deve estar nos nossos corações. O primeiro ponto que ele diz é que essa esperança vem do passado e não do futuro, nem do presente. Ele diz que a esperança ele vai encontrar naquilo que já foi. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se lá na frente eu não vejo uma luz, eu tenho que olhar meus olhos para o passado e buscar essa luz. E o que nós vemos no passado? Nós vemos que já passamos por dificuldades. Atravessamos desertos. E se passamos e atravessamos, foi porque o Senhor nos tomou pelas mãos. Ele não nos abandonou. Ele não nos deixou. O profeta está dizendo: olha, eu quero olhar lá para o passado, ver todos os momentos difíceis que eu passei na minha vida, que esse povo passou e que o Senhor foi presente e o Senhor foi fiel. Quero trazer à memória, quero puxar lá das coisas do passado aquilo que me dá esperança. Eu posso caminhar na graça de Deus sabendo que Ele não faltou no passado e, obviamente, não vai faltar no futuro e nem no presente. Eu posso olhar para as Escrituras Sagradas e encontrar em Salmos, capítulo 30, verso 5, onde fala que a ira de Deus pode durar um determinado tempo. Ele diz assim no Salmo de número 30, verso 5. Acompanhem, por favor, esse texto. Salmo 30, verso de número 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O profeta está nos dizendo: eu quero olhar para o passado. Eu quero olhar para os momentos de tristeza que eu vivi e que o Senhor viveu comigo.
Eu quero olhar para os momentos em que minha alma esteve angustiada, mas o Senhor estava ao meu lado. E ver que Ele não faltou. Que Ele não me deixou perecer. Que Ele continuou zelando pela minha vida, mesmo naqueles momentos. O futuro nos reserva coisas difíceis. Ora, eu quero trazer à memória e lembrar que eu vou atravessar tudo isso, confiado na graça de Deus, que não falta, que não nos abandona. Segundo ponto que o profeta nos chama é para a esperança que vem do passado, onde dia após dia as misericórdias do Senhor são renovadas. Ele diz no verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É interessante como o profeta escreve essas palavras. Quem traduziu para o português, traduziu a palavra misericórdia 2 vezes, mas são 2 palavras distintas. A primeira delas é chesed, e retrata a bondade de Deus, ou o ato de benignidade de Deus, onde Deus tem sido pontualmente bom e benigno para com o seu povo, apesar de seu povo ser infiel, de não agir como ele gostaria que agisse. Ainda assim, o Senhor permanece fiel à sua bondade e à sua misericórdia. E aí, então, nós entendemos essa primeira palavra de misericórdia. Quando chega na segunda palavra de misericórdia, ali do verso 22, porque as suas misericórdias não têm fim, a palavra ali é racham, que fala de algo intenso, profundo, vindo das entranhas, para expressar esse sentimento da compaixão divina. Ou seja, não é qualquer tipo de misericórdia, mas é algo que vem do mais íntimo ser de Deus, do seu amor. Ainda que sejamos pecadores, o Senhor nos ama. E essa é a palavra de esperança que nós não podemos nos desapegar jamais. Não somos merecedores, é verdade, não somos. Mas é a sua graça, a sua misericórdia que atua em nós. Não porque nós merecemos, mas porque Ele quer. Ele permanece o mesmo, Ele é fiel. É nessa fidelidade que o profeta descansa. É nessa fidelidade que ele repousa. E ele diz, olha, o meu futuro pode ser difícil, as coisas pela frente estão ruins, mas eu posso descansar, porque eu vou ver pontualmente os atos de bondade do Senhor, as benignidades do Senhor, porque isso vem dele, é próprio dele, e ele não nos abandona. Então, olhando para esta palavra do profeta, podemos entender que essas misericórdias são renovadas dia após dia, porque o Senhor assim quer, porque Ele não nos abandona. E essa deve ser sempre a nossa oração. Por mais que você atravesse momentos difíceis, circunstâncias que são adversas, lembre-se de pedir ao Senhor. Faça como o salmista, no Salmo 25, nos versos 5 a 7 está escrito, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Está difícil? Não está vendo uma luz no fim do túnel? Ore! Busque as misericórdias do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã. E em terceiro e último ponto, a esperança vem do passado, onde os que esperam alcançam
a salvação de Deus. É isso que diz ali o próprio texto. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O profeta Jeremias não tem ideia de quanto tempo duraria a tribulação, de quanto tempo viria esse momento, ou eles viveriam essas circunstâncias tão terríveis. O fato é que ele vai dizendo: eu vou esperar isso passar. Eu vou esperar essa dificuldade toda passar, porque o Senhor vai me salvar. Salvação aqui é livrar de um perigo imediato. Salvação é livrar de uma circunstância que nós não gostaríamos de viver e que estamos vivendo. E quando nós esperamos no Senhor, independente do tempo que seja, uma hora, no seu tempo, o Senhor há de fazer com que essa salvação se manifeste. Nós sabemos que o exílio babilônico durou 70 anos. Não foi 1, nem 10, nem 30, foram 70 anos. 70 anos de cativeiro, de dificuldades, de açoites. E quando o Senhor se mostra benigno no seu tempo, ele tira o povo de Israel da Babilônia e o faz retornar para a terra prometida. Por amor. Porque ele assim desejou. Ele livra aquele povo das mãos dos babilônios e os leva de volta. E ali eles vão reconstruir a nação. Ali eles vão de novo ser uma nação. Não é no tempo que nós queremos, não é no tempo que nós imaginamos, mas é no tempo de Deus. O horizonte pode ser tenebroso, escuro, não ver uma luz lá no fim do túnel, mas isso não significa que ela não está lá. É como o dia mais escuro que você já viveu na sua vida, onde você ficou assustado com raios, trovões e coisas dessa natureza. Mas apesar de todas as densas trevas, acima delas, a luz continuava brilhando. E uma hora, o sol rompeu essas nuvens e veio trazer paz ao seu coração. Por que seria diferente? Por que podemos imaginar um futuro diferente deste? Não sei o que nos aguarda 2024. Como profeta, estou meio apreensivo. Não estou muito ciente ou consciente do que está nos esperando, as tribulações que vamos passar, as dificuldades, como nação e como indivíduos. Mas uma coisa eu sei, que eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Que o meu Deus nunca falhou e, portanto, não falhará. Que as misericórdias dele todos os dias se renovaram em minha vida. E que nas que virão também vai acontecer isso. E que nos momentos em que eu estive aflito, angustiado, o Senhor se mostrou Salvador. Estendeu a sua mão e me fortaleceu. Fez isso com Jeremias, fez isso com minha vida. Eu tenho certeza que fará isso com a sua vida também. Pode vir 2024. Vem ano novo. Venham os problemas que vierem. No Senhor, nós fazemos questão de colocar a nossa alma e a nossa esperança. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.